Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Então, é contigo, Elisane. Pode mandar ver. Então, boa tarde a todas, a todos. Eu vou fazer uma contextualização rápida. É sempre muito difícil, a gente estar num grupo bastante grande e muitas pessoas eu não conheço, então a gente não consegue fazer aquilo que a pedagoga gosta de dizer, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? A gente não consegue fazer porque não conhece o referencial das pessoas. Por outro lado, a gente já tem colegas aqui do NESEF que já tem uma caminhada de Marcuse muito grande, muito maior que a minha. Eu vou tentar fazer uma mediação na medida do possível, né? Para que a gente consiga não chegar ali no nível, né, potencial ali, mas que a gente consiga se fazer ser compreendida. Eu vou contextualizar rapidinho como eu entrei no Marcuse, né, Geraldo? O Geraldo é a pessoa totalmente responsável por isso, porque a primeira reunião que eu participei com o Geraldo, a primeira reunião foi naquela sala 407 lá, lembra, Geraldo? Ah, sim, perfeito. Uhum. E aí eu estava entrando no NESEF, e o Geraldo tinha feito uma fala lá no CEP, e eu era naquela época diretora pedagógica do CEP, daí me apresentei para o Geraldo, e era aquele evento das Ocupas, e eu estava muito presente naquele evento das Ocupas, e fiquei muito enfiada. Tipo, eu quase não estava conseguindo me dissociar, foi uma coisa muito, muito louca naquela época para quem participou e para quem esteve dentro daquela coisa toda das Ocupas. E eu fiquei muito intrigada com o papel do sindicato, com o papel do Estado, com o papel dos movimentos estudantis, com o papel da UNE, da UPES, e o que era da autonomia do adolescente, o que era movimento espontâneo ou não. E fiquei muito intrigada com aquilo, em que medida que eu estaria direto ou indiretamente também influenciando, ou pior, interferindo, né? Influenciar uma coisa, interferir a outra. Fiquei muito incomodada comigo, com o meu papel de pedagoga, será que eu estou interferindo? E a espontaneidade deles, fiquei com essas coisas e fui para aquele evento, e o Geraldo falou, o que você quer pesquisar? Eu nem tinha intenção de pesquisar, de fazer o doutorado, mas eu tinha intenção de entender o que era da juventude, o que não era da juventude, o que era espontâneo ou não. Eu estava muito bem na praxeologia mesmo, mas fazendo indagações. E eu falei isso para o Geraldo, e o Geraldo me mostrou o livro A Grande Recusa Hoje, que foi do Marcuse, que foi o primeiro que eu li. E quando eu li, eu entendi essa categoria, que é uma categoria central do Marcuse, que é a resistência. Ele chama de A Grande Recusa. E neste livro, que ele foi organizado pela Isabel Loureiro, ele fala que a juventude tem essa possibilidade por causa de elementos que ele vai buscar na psicanálise. Então, a juventude teria mais elementos para fazer a recusa, mais elementos para fazer essa resistência, e ele vai justificar isso nos elementos da psicanálise. Foi quando eu fui para Eros e Civilização, daí um vai puxando o outro, né? Aí eu fui para Eros e Civilização, que é quando ele vai falar dessa questão do papel, ele vai fazer um diálogo bastante grande com Freud nesse sentido, para poder entender essa questão da surplus libidinal, dessa catexe, dessa coisa que o adolescente tem muito forte, né? Que é essa coisa do vamos fazer. Aí a gente já fica, não sei por quê, né? Porque a gente já tem um racional, né? O adolescente não, ele é passional nisso, e vamos fazer, e aí o Marcuse fundamenta isso muito a partir da psicanálise. E aí o Eros e Civilização, que leva a gente, claro, para essa questão do universo unidimensional. Não tem como dissociar esse elemento da psicanálise desse elemento da sociedade administrada, que o Marcuse usa essa categoria no Homem Unidimensional, que é esse livro que a gente sugeriu para leitura, que é a sociedade administrada. O que é essa sociedade administrada? É a sociedade tecnológica avançada. Não tecnológica porque é tecnológica, porque a gente está aqui usando a gente está fazendo um movimento de resistência muito grande, a gente está usando a tecnologia para a resistência, né? Isso é um movimento que ele não é unidimensional, é multidimensional, né? Usar a tecnologia não a favor da sociedade industrial, mas a favor ou contra ela e a favor da recusa, isso é multidimensional, né? E aí o Marcuse coloca essa questão do que seria, então, essa sociedade industrial, que é essa sociedade tecnológica avançada, e como é que ela forma, do ponto de vista da cultura. E aí uma das principais categorias, e esse texto
3, que é o texto é o texto que eu mais gosto, é o capítulo que eu sou apaixonada deste texto, né? Que é exatamente, ele já começa com um conceito bem que ele vai buscar lá do Freud, essas categorias, né? A conquista da consciência infeliz. Na verdade, ele traça o tempo inteiro que essa sociedade administrada, essa sociedade tecnológica, essa sociedade industrial, essa sociedade que a gente vive hoje, da indústria cultural, da massificação do pensamento, produz uma consciência infeliz que se pensa feliz, que se acha feliz, que não se reconhece na recusa, que não se percebe no contraditório, né? Mas ele já chega de cara falando, a conquista da consciência, o que você conquistou? Uma consciência infeliz. Porque é a dessublimação repressiva. E esse conceito de dessublimação, ele vai buscar lá da psicanálise, né? O que é sublime? É aquilo que está para além. O que dessublimiza, então, é o contrário. É aquilo que coloca do ponto de vista da unidimensionalidade. Não existir mais um pensamento contraditório, um pensamento bidimensional, um pensamento multidimensional. Fica todo mundo massa, né? Aquela ideia que o Nietzsche também coloca, né? Rebanho, né? O Nietzsche vai trazer essa perspectiva do rebanho. Bom, então, ele começa com essas categorias do Freud para exatamente trazer a perspectiva da cultura. Nesse capítulo 3 é que ele vai trazer essa questão de outro tipo de cultura. Não somente porque algumas coisas são aculturadas nessa sociedade, valores desta sociedade não são nossos valores, necessidades que essa sociedade impõe não são nossas necessidades, os prazeres que a sociedade coloca não são os nossos prazeres, e a gente já não sabe mais o que são os prazeres nossos, o que são os prazeres da massa, o que são os prazeres que exatamente essa indústria cultural colocou pra gente como se fossem nossas necessidades, né? Então isso é unidimensional, tá? Então, contextualizando rapidamente, este livro vai trazer essa abordagem e este capítulo vai trazer essa categoria cultura e existência nessa perspectiva que é freudiana também. Contextualizando para quem então está ali e com certeza vai se apaixonar, eu já troquei figurinhas com a Magda, amo, ela está aqui, e também a gente está querendo fazer um percurso aí juntas com o Marcuse, mas nem todo mundo, né? Então o Marcuse, ele pertence àquilo que se chama Escola de Frankfurt, né? A gente estava até debatendo esses dias, né, do que são os alemães judeus, quando eles se frustraram todo esse período, né? No período antes da guerra, tinha todo um debate de que a sociedade vai adquirir consciência de classe e que os trabalhadores vão se perceber como classe proletária e que vão fazer a revolução armada e que vão fazer a revolução comunista, que vão fazer a revolução socialista. E eles passaram, esses autores da Escola de Frankfurt, que são alemães judeus, né, passaram por todo o período do nazismo e não viram nada disso acontecer. O que eles viram acontecer? Eles viram acontecer que a sociedade parece que foi tomada por um idólatra, né, a gente não precisa nem fazer comparação, porque a gente vive isso na nossa realidade, e de repente está assumindo os valores desse idólatra, né? E aí, onde é que está o contraditório, né? Nesse período todo, estes autores, que são a Escola de Frankfurt, né, Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Benjamin, eles foram se exilando, e aí foi fundada, já anteriormente, a Escola de Frankfurt, que era chamada de Instituto para a Investigação Social, fundada pelo Horkheim e pelo Adorno e o Erich Fromm, enfim, né? Então ele nasceu em 1898 em Berlim, filho de família judia, nesse contexto que eu falei para vocês, né? Foi aluno do Heidegger, ele tem muita influência do Heidegger, que é bastante existencialista. O Lércio gosta de dizer que tem que ter um diálogo entre um e outro, entre o Marx e o Nietzsche, eu falei, acho que a Escola de Frankfurt está no meio, dando essas mãozinhas aí, porque existe, inclusive, um livro dele, né, que ele fala que é o existencialismo e o materialismo, o livro do Marcuse, que ele faz esse diálogo, né, e aí ele exila-se, então, na Suíça, na França, e logo depois ele vai para a Colômbia, né. Em 1964 que ele escreve o livro, que é de onde a gente trouxe esses 3 capítulos como referência, que é o capítulo 3 e 7, que dialogam totalmente, até nessa questão do triunfo da sociedade unidimensional, triunfou, mas isso não significa que não tenha perspectiva, só não são aquelas perspectivas de antes, né? Então, ali, corrigindo o homem unidimensional, que é um ensaio sobre a ideologia da sociedade industrial avançada, onde apresenta uma teoria crítica, as novas formas de dominação existentes nas sociedades industriais avançadas. Tanto o comunismo soviético, qualquer forma de totalitarismo é unidimensional, não aceita o contraditório, quanto do capitalismo ocidental.
Então, ele é ideólogo do movimento estudantil americano. Todos aqueles movimentos, o beatnik, aquela coisa paz e amor, todo aquele movimento da juventude, né? Em 1964 isso ficou bastante forte também, na França, né? O Marcuse teve bastante influência para os jovens naquele tempo. Aliás, esse é um dos grandes elementos que o Geraldo me deu a chave para a tese, né? Que é o papel da filosofia na questão da resistência, totalmente, né? Porque os jovens, desde a época lá da França e depois do Chile, depois agora, vieram trazendo esses elementos que foram totalmente influenciados por estes filósofos, né? O Marcuse, então, tem influência de Hegel, de Marx, do Heidegger, do Reich, que é da psicanálise, só que mais, né, crítica ainda, do Freud propriamente, do Adorno e do Walter Benjamin. Bom, aí eu vou trazer a citação do prólogo de um dos livros que eu gosto muito, muito mesmo. O livro é O Materialismo Histórico e Existência, de 68, e quem faz esse prólogo é o Chacon. E ele coloca assim: Marcuse não é um mero agitador de estudantes desvairados, mas sim o apóstolo do rejuvenescimento das sociedades industriais matrizes do mundo, não só através de suas inquietas mocidades internas, como também de fora para dentro, mediante alianças dos oprimidos do terceiro mundo, com os ainda marginais na prosperidade, e não se entendeu a todos os membros das próprias sociedades industriais numa aliança alcançando os grupos universitários. Bom, ele está dizendo, e se a Valéria me permitir, e o Geraldo também, depois da fala da Valéria, ler o último parágrafo deste livro, porque o triunfo da sociedade unidimensional, que a Valéria vai trazer para a gente pensa assim, tá, e daí? Acabou? Como é que faz a existência? Não vamos fazer a revolução? Não tem perspectiva? O que acontece com a perspectiva, né? E ele em nenhum momento aponta uma fórmula, um passo a passo, como isso vai acontecer. Isso a gente não vai encontrar na Escola de Frankfurt. A gente vai encontrar na Escola de Frankfurt o interpretar esta sociedade unidimensional para conseguir agir de forma bidimensional ou multidimensional. E existe uma forma apenas de agir na perspectiva multidimensional, que não é a lógica formal, que é a lógica dialética, que é o que a gente está fazendo hoje, espaços de contradição. Então não vai existir uma revolução, a não ser que seja, e o Marcuse coloca muito bem isso, no livro dele, Política e Cultura em Marcuse, que ele vai colocar que é uma revolução cultural. E é por isso que esse capítulo 3 dá a chave para essa revolução cultural. Não é mais uma revolução armada, não, é uma revolução cultural. E que cultura é essa? Por onde se entende essa categoria de cultura, que ele vai trabalhar bastante nesse capítulo 3, mas se houve um triunfo que ele vai colocar depois dessa sociedade unidimensional, lá no último parágrafo, ele coloca, mas os oprimidos, como se fosse um lumpesinato, tudo que eles, para além das bombas, depois que a Valéria me permitiu dar uma lidinha, só no parágrafozinho, subjaz, ainda subjaz, que é o que ele coloca ali. Ainda a gente quer entender que os universitários, alguma coisa ainda subjaz, né, dos jovens propriamente, os estudantes. Eu não trabalho com a categoria juventude, eu trabalho com a categoria estudantes, que foi a Valéria que me deu essa chave, bem legal também. Então, começando ali, né, um ensaio sobre a ideologia da sociedade avançada. Só uma citaçãozinha ali, a abordagem da unidimensionalidade para Marcuse pressupõe a lógica da integração da classe trabalhadora aos valores, forma de pensamento, princípios do capitalismo, de modo que ele não apenas reproduza, mas consuma, ou aspire por consumir a mesma mercadoria do chefe, do patrão, do empresário, negando o contraditório, assumindo como seus os valores artificiais, as necessidades impostas, reproduzindo valores que não são os seus e eliminando a cultura. Ah, o meu chefe tem um iPhone. Ah, eu também tenho um iPhone. Ah, o meu chefe tem uma amante. O Marcuse chega a falar isso nesse capítulo. Ah, eu também tenho uma amante. Então, não se dissocia mais essa questão, né, do que é uma oposição de classe. O trabalhador está integrado, ele se encontra integrado nessa sociedade. E os valores que são valores burgueses, vamos colocar nesse termo, os valores dominantes, passam a ser consumidos como se fossem os seus próprios valores, os valores da classe trabalhadora. E é ali que ele entende que não existe mais esse espaço, essa possibilidade do contraditório. Para conseguir ficar mais pedagógico, didático, não vou sair da onde eu
parto também, né? Eu tentei explicar um pouquinho essas categorias em Freud, tá? Então, essa partezinha aqui desse outro slide, eu tô trazendo de Freud mesmo, para conseguir, acho que ficar mais claro, até para quem está ali e com certeza vai querer ler mais desses autores da Escola de Frankfurt, né? Então, eu trouxe ali o que são essas categorias sublimação e dessublimação, que ele vai buscar lá de Freud, né? Tem toda uma crítica também. Depois que a gente começa, um texto puxa o outro, tem crítica a esse revisionismo freudiano em Marcuse, porque o Marcuse pegou só a questão do trabalho, ele não abarcou a questão da psicanálise clínica, não abarcou, não quis, não é o mote dele, tem uma crítica por isso. Então, ele só pega a questão da libido, da catexe pelo trabalho, pelo corpo, né? Porque o corpo passa a ser apenas objeto do trabalho. Tem toda uma crítica que depois que a gente vai uma coisa puxando a outra, a gente vai se interessando também. Mas eu achei muito fundamental esse diálogo com a psicanálise, né? Então, ali, ele vai colocar o que seria assim, a releitura do Marcuse e do Freud. Isso não está em Freud, a releitura do Marcuse em Freud. A sublimação seria os processos psíquicos, pelo qual as pulsões, a catexe libidinal, libido, esse prazer, esse instinto. Então, ele fala que isso é a questão do prazer propriamente dito, né? Ele coloca que tem o princípio do prazer, ele vai falar isso em Eros e Civilização, existe o princípio do prazer e o princípio da realidade. Negar o princípio da realidade é fundamental, porque o princípio da realidade, ele não é uma realidade do contraditório, já é uma realidade integrada, já é uma realidade desta sociedade administrada, como se a gente estivesse já adquirindo os valores dessa sociedade administrada. E o princípio do prazer, não. O princípio do prazer é essa negação, esse instinto, essa coisa inata de negação, né? Então, a sublimação seria o quê? Vamos colocar ali a libido, né? O Freud traz a questão da libido. Por onde que eu vou sublimar essa libido? Por onde eu vou sublimar esse contraditório? Sublimar é elevar. E aí que o Marcuse vai trazer a arte, né? A arte com uma grande recusa, a arte como elemento de sublimação. Se realizam em objetos não sexuais, como a arte, como a literatura, a filosofia, expressando-se como o poder do negativo, a recusa em aceitar o princípio da realidade. É aqui que tem uma coisa muito polêmica e maravilhosa polêmica nesse texto, que é o texto 3, que ele vai dizer assim, é muito polêmico, né? Essa questão de ficar ouvindo, por exemplo, bar na cozinha. Não, mas é uma forma de democratizar a cultura. Aí tem inclusive uma polêmica entre os autores críticos. Por que eu não posso ficar ouvindo música clássica na cozinha? Não é democratizar a cultura? Isso não é que não pode, é que é dessublimar. Porque a música clássica tem todo um contexto, dos grandes cenários, enfim, dos grandes teatros, né? Aquela coisa das orquestras. Então, à medida que você vai dessublimar a cultura, você vai torná-la unidimensional. Aí, a gente pensa, como é que vai ter acesso? Aí ele coloca, o problema não está na cultura, o problema está no acesso, na sociedade que não permite o acesso. Me lembra Cuba. Né? Quando a gente vai para Cuba, a gente lembra que os cidadãos cubanos não pagam nada. Eles vão para teatros maravilhosos, eles vão assistir corpo de balé internacionais que vão para Cuba e o cidadão cubano vai naqueles teatros maravilhosos e não paga nada. Então, o problema não está em dessublimar a arte, está em elevar a possibilidade de acesso numa outra sociedade, dentro do contexto pelo qual essa arte e essa filosofia foram produzidas. Por contrário, teria a dessublimação, que é exatamente o oposto disso, né? Que elimina toda a consciência do conflito, enfraquece essa libido, essas pulsões, a revolta, a rebelião negativa, obscurecido pela mais repressão. O Marcuse faz essa categoria também partindo ali do Freud, né? Essa mais repressão, que implica no trabalho abstrato, né? Então, na verdade, são categorias de Freud, inclusive com a do Marx, né? Porque quando a gente pega assim, que essa libido, essa catexe, ela é elaborada nos grandes teatros, eu sou do tempo do cinema, eu não sou do tempo da sala de cinema. No tempo que eu ia para o cinema, era aquele cinema Vitória, lindo. Eu sei que eu sou da sociedade administrada, porque isso já era após 60, eu nasci em 70, né? Mas a gente ia para o Cine Vitória, que era um cinema suntuoso. Agora o jovem não imagina que existia um cinema suntuoso como Vitória em Curitiba. Vai para a sala de cinema. Mas a gente lá naquele tempo conseguia perceber a diferença, né?
Centro de Convenções de Curitiba agora, era um grande cinema lindo, era maravilhoso. Agora, essa questão da mercantilização da cultura, da indústria cultural, que cria essa perspectiva de unidimensionalidade, coloca o corpo como trabalho, não coloca o corpo como prazer. E o trabalho alienado, que produz a mais-valia, o trabalho abstrato, portanto, é mais repressão. O corpo deixa de ser o corpo prazer, o corpo instinto, corpo repulsa, corpo pulsão passa a ser o corpo adestrado, o corpo para o trabalho. Ou seja, no final disso nós temos a satisfação que ela é imediata, proporcionada pela sublimação, ela não é imediata, né? Hoje eu até estava brincando com a Ju. Ju, tem que fazer mercado. Ai, mãe, que preguiça. Eu, tá, filha, fazer mercado é pegar o telefone, ir até a cozinha e pegar a lista de compra. Isso dá preguiça. Falei para ela, imagina o tempo que eu ia até o Coletão, que ficava a 2 quadras da minha casa, no frio, fazia mercado e voltava com tudo. Agora a gente tem essa questão da busca de uma satisfação que é imediata. Não é mais imediata. Ir até a cozinha com o telefone para fazer compra online dá mais trabalho do que se pensava antes, né? Satisfação mediada e não imediata, portanto não imediata, proporcionada pela sublimação, que é a elevação, por meio da multidimensionalidade, não da unidimensionalidade, é substituída pela satisfação imediata dos bens de consumo, integrando o indivíduo à sociedade administrada. Bom, aí a gente tem, e é muito, tem que, assim, acho que muito legal, e eu sofri muito, né? O Geraldo lembra que eu sofri muito para entender essa questão da cultura, porque eu venho do marxismo bastante ortodoxo, né? Para entender em que perspectiva que se coloca essa questão da cultura, inclusive da cultura superior. O Marcuse defende que exista uma cultura universal, uma cultura superior, porque é a partir dessa cultura que se eleva, que se sublima, que se torna bidimensional, por onde as pulsões lá são canalizadas, desses desejos instintivos lá são canalizados e não dessublimados. Essa cultura superior, como um complexo de objetivos e valores morais, intelectuais, estéticos, uma dimensão superior de autonomia, da realização humana pela literatura, pela arte, pela filosofia, são catalisadoras, formas apartadas da racionalidade instrumental. Aí ele vai colocar, bastante importante frisar também, que para quem está começando a ler a Escola de Frankfurt, a gente também não sabe, né, todas as leituras do pessoal de fora que está aqui, e que esses conceitos que ele coloca de civilização e progresso tem que entender a partir do seu contraditório, porque a civilização é incivilizada, a racionalidade é irracional, e o progresso é o retrocesso, mas não o retrocesso dos reinos que ele colocava da produção da cultura superior, mas das formas mais evoluídas de humanização, porque tem algo que é muito da Escola de Frankfurt, do Marcuse, que eu encontro totalmente, o homem como realizar-se a si mesmo, sendo bem tautológico mesmo, sua autorrealização. O progresso e a civilização não permitem essa autorrealização. O progresso, portanto, vai se estabelecendo cada vez mais no reino das necessidades, que não são as nossas, que são as criadas, e formas de trabalho do homem, na complexização da prática capitalista, no aumento do processo de reificação da sociedade, até certo ponto, respondem por esse progresso, resultando na própria reificação, que é a banalização, que é mercantilização da cultura. E aí o Marcuse também traz 2 categorias que ele vai buscar do Freud, que é a repressão sobrante, a excludente, que a sociedade civilizada existe uma cota de repressão adicional, um surplus de energia libidinal que é desviada para os fins da civilização. Esse surplus não é mais desviado para a cultura superior, que é sublimação, mas o corpo, o prazer, o instinto, ele é apropriado pela sociedade administrada. E o princípio da performance, né? Ele fala muito no Eros Atualização, esse princípio da performance, que é da atuação, que é exatamente esse uso do corpo, da sexualidade, ele renuncia o prazer em função de uma organização que faz do corpo um instrumento de trabalho. Sistematizando rapidamente as teses do homem unidimensional. Significa que o proletário não se enxerga mais como proletário. Ele se integrou à sociedade capitalista e aos seus valores como seus. A ausência de forças genuínas de mudança, substituição da força física pela mental.
A incorporação do trabalhador a essa sociedade tecnológica. Ele não somente planeja para a sociedade tecnológica, como ele resolve os conflitos do patrão, como ele resolve os conflitos da tecnologia, como ele resolve os conflitos da automação, como ele se vê parte de tudo isso. Ele renuncia ao prazer. Mundo objetivo em extensão do corpo e do espírito. O corpo está para esta produção racional. E esse é o caráter irracional da racionalidade. O espaço privado se vê invadido e reduzido pela realidade tecnológica. Não deixa de ser o que a gente está vivendo como professores e nós aqui a cada dia, né? Vocês estão dentro do meu quarto neste momento, né? Estão vendo minhas bolsas ali do lado, né? Que acaba sendo, né, inerente a essa sociedade, mas, por contradição, nós não temos uma lógica formal. A gente produz uma lógica dialética que é na bidimensionalidade ou multi. Novos padrões de pensamento e de comportamento, separação entre ciência e filosofia, uma linguagem unidimensional, a existência como objeto de consumo, nós mesmos somos objetos de consumo, é a negação do negativo. E é aqui que vem a questão o negativo, do ponto de vista do senso comum, seria positivo, mas o positivo é a reafirmação do positivismo, é a reafirmação da lógica formal, é a materialização dessa racionalidade técnica. Portanto, o posicionamento tem que ser de negativo. O posicionamento tem que ser do contraditório. O contraditório é a negação. É a negação a essa sociedade que, pela afirmação, integra o trabalhador e ele não se vê mais como ele mesmo. Portanto, as necessidades que são falsas, induzidas pela sociedade do consumo, passam a ser as nossas necessidades. Bom, ali eu tentei dar uma sistematizadinha para a gente compreender um pouquinho mais dessa perspectiva de cultura, né? Essa própria lógica de uma cultura superior como uma negação da cultura da sociedade racionalizada, né? Então, numa perspectiva lógica formal, noutra perspectiva lógica dialética, a gente pode entender, numa perspectiva o trabalho manual, noutra o trabalho intelectual. Na civilização, que não é civilizada, que é incivilizada, o trabalho alienado, uma cultura superior, o intelectual, é o trabalho livre, é o não trabalho abstrato, o não trabalho alienado, o não trabalho mais do que a gente precisa trabalhar para suprir as nossas necessidades que são vitais. Tem necessidades que são vitais, que não são necessidades do consumo da sociedade. Inclusive a sexualidade, que é uma necessidade vital, que ela é apropriada por essa sociedade. Do pensamento administrado para o pensamento livre, autônomo, né? Diria o Nietzsche, nunca é alto demais o preço a pagar para pertencer-se, pelo privilégio de pertencer-se a si mesmo. É nessa perspectiva do reino da necessidade ao da liberdade, da lógica formal à dialética. E daí, de um lado, a gente tem, claro, a perspectiva do positivismo e as ideias das ciências naturais, e do outro lado, as ciências humanas fazendo a lógica dialética. Portanto, acesso à cultura. Essa frase é muito legal. O acesso à cultura pela cultura não significa necessariamente emancipação. Acesso à cultura, qual cultura? Dessa sociedade administrada, ela se aculturou. Quais são os valores dela? São os nossos? Se não são, onde a gente vai buscar o contraponto, a bidimensionalidade? E aí, qual é o papel da cultura superior? Enfim, passando um pouquinho sobre cultura superior e dessublimação. Aí a gente chega no texto propriamente dito. Aqui eu tinha feito um prólogozinho para a gente poder entender essas categorias de Freud. A arte, ela tem a sua própria aura, ela tem a sua alma, a qual representa a sua singularidade. Mas a partir do momento em que se torna cultura de massa, ela perde a sua alma e a sua aura. Esses são alguns destaques, tem muitos destaques do texto. Depois, nos comentários, a gente vai trabalhando o texto propriamente dito. Tem muita coisa para se fazer, mas eu tentei fazer alguns recortes, né? A indústria cultural negou o negativo, barateou o rigor do erudito, tirou do popular, olha que lindo isso, do povo, a sua espontaneidade, te suprimiu do povo, do popular mesmo, a sua idiosincrasia, a sua popularidade, porque impôs ao espontâneo a marca da sociedade tecnológica, burguesa, mercantil, dessa indústria cultural.
impôs a logo, impôs a moda, impôs o ritmo, impôs o consumo. Ela retirou da cultura erudita o seu rigor e da cultura popular tirou sua espontaneidade, direcionando os valores culturais para o consumo imediato. E essa perspectiva da unidimensionalidade não é elevação, portanto, não é sublimação, é dessublimação. Reduzir o acesso à cultura como um privilégio de uma pequena minoria, ratificando o abismo entre a civilização material e cultural intelectual, entre necessidade e liberdade. Esses são os princípios dessa sociedade. E mercantilizar, que é dessublimar, a cultura superior ao reino da necessidade, aos princípios e valores da sociedade administrada, industrial, tecnológica, isso é dessublimação. E a civilização toma, organiza, compra e vende cultura. Ideias substancialmente não técnicas, que são operativas, se traduzem em termos racionalistas, behavioristas, comportamentais, pragmáticos e utilitários. Significa a integração dos valores culturais na sociedade estabelecida, que invalida a alienação na cultura. Tem uma coisa muito legal quando, né, a gente vai trabalhar o texto, que ele defende como se fosse uma alienação na cultura. Mas não é que defende, ele explica que essa alienação, tá, então eu vou para aquele teatro suntuoso e eu percebo que aquilo lá é muito diferente, né, aquele Teatro Colón de Buenos Aires, aquela coisa suntuosa, maravilhosa que a gente vai, a gente fica, e a gente volta para a nossa realidade, a gente enxerga o contraditório, né, então é necessário que se vá até lá. Ai, mas que coisa alienada ficar aqui longe da realidade, tá? Mas que realidade que é? Quais são os valores da nossa realidade? É importante que se vá e se perceba. É alienação, entre aspas, né? Não naquela perspectiva que o Freud, que o Marx coloca, né? Trabalho alienado, de se alienar, mas como se fosse essa canalização dessa surplus nesses... Tem uma parte que ele fala das carroças, dos reinos, de tudo que ficou para trás, né? Dessa cultura elevada. Se isso for uma alienação na arte, então é uma forma de sublimar, porque é uma forma de perceber o contraditório, de perceber uma outra sociedade, que não seja a sociedade unidimensional. Portanto, é uma civilização convertida em cultura e uma cultura convertida em civilização. O que é cultura? O que é cultura superior? O que é uma cultura elaborada? E o que é uma cultura que a cultura dos valores que não são os nossos. E é essa questão desse trocadilho de cultura mesmo, que é muito legal de depreender desse livro inteiro do Marcuse. Alguns destaques. Se os meios de comunicação de massa misturam harmoniosamente, muitas vezes imperceptivelmente, a arte, a política, a religião, a filosofia com comerciais, eles trazem esses domínios da cultura ao seu denominador comum, que é a forma mercadoria. A forma mercadoria é a forma comum nessa perspectiva da indústria cultural, que a cultura vira mercadoria e fica banalizada e sai do seu lugar de contexto a priori, onde ele era genuinamente. Quando o bidimensional é convertido em mercadoria, seu ponto comum, que é a cultura erudita, irreconciliável ao mundo dos negócios, converte-se na própria mercadoria, perdendo o que há de mais singular na arte, em sua própria alma. Nesse processo, o artista, o poeta rebelde, o guerreiro, o demônio, o vampiro, são transformados aquém ou além de seus predecessores, que poderiam ser aqueles antigos personagens dos livros clássicos, que Marcuse cita vários neste capítulo 3. Desvirtuados, eles ficam desvirtuados, não mais como negação do modo de vida real, ou oposição à própria realidade, ou crítica a ela, mas como afirmação da ordem estabelecida. E que acaba criando outra cultura, um debate que eu sempre faço, né? O Laércio gosta de trocar figurinha sobre novela. A novela, ao mesmo tempo que diz, reproduz a realidade sobre o que é mulher, reproduz a cultura, porque a gente vê a dona de casa que grita, a mulher do barraco que faz barraco, a mulher louca, né? A novela gosta de acentuar essa perspectiva da mulher. Está criando uma cultura também. A cultura de que mulher é louca, a cultura de que mulher barraco faz barraco, né? Isso é a realidade ou é que se é a cultura sobre a realidade? Né? Então, quando a gente se vê na realidade, que realidade que é essa? É a nossa mesmo? Ou a que foi produzida para que a gente pense que essa é a realidade quando é a representação criada sobre ela? A cultura superior do passado conservava consigo sua contradição. Ela era oposição e adorno.
Era clamor, resignação alienada, naquela perspectiva de alienação como catexe, né? Eu vou e extravaso a minha catexe lá para as grandes artes, mas era contestatória, indicava o reino da liberdade, não da necessidade, e a recusa em se comportar adequadamente, como a sociedade tecnológica quer que a gente se comporte. Dessublimação da cultura superior opera como subproduto dos controles sociais da realidade tecnológica. Leva a um deslocamento da energia pulsional. Ela é capitulada. Essa questão, né, que é bem da nossa sexualidade, o Eros e civilização vai trazer muito isso. O princípio do prazer e o princípio da realidade transforma a nossa sexualidade. O prazer, a libido, é capitulado. Desloca o sentido do romântico, do rústico, do artesanal, do genuíno, do orgânico, do íntegro, integrado a si mesmo, da totalidade do ser. Um deslocamento da catexe libidinal, que são as pulsões, que é a libido, o que move a energia vital. Eros. Eros é Deus da vida. Eros, Thanatos. Eros, Deus da vida. Thanatos, Deus da morte. Então, erótico. Erótico vem de vida, de prazer. Eu estou vivo, eu sinto prazer. Fazer tese e escrever dissertação para muita gente é muita libido. E é mesmo. E é isso que a gente não está sendo capitulado, que nossa libido vem dessa pulsão do prazer. Que são humanas no sentido da dessublimação. Se dessublima o erótico. Deserotização da libido e da própria satisfação instintiva tornam-se capituladas, massificadas, reificadas, ou seja, mercantilizadas, normativizadas e padronizadas. É a desfiguração do humano no sentido da maná. Bom, aí que vem uma questão, né, que depois a Valéria vai colocar, tem o triunfo da sociedade unidimensional, no final ele dá uma recapitulada, mas qual seria se a gente fosse pensar numa outra sensibilidade? Não vou falar de uma outra sociedade numa perspectiva de transformação social como a gente queria, mas talvez de uma transformação cultural. Se não de uma transformação, uma busca alternativa de não consumir os valores desta sociedade, de burlar mesmo. É uma nova sensibilidade, uma nova racionalidade por uma transvaloração, outros valores. Pela filosofia, pela dialética, pela arte, pela literatura, por uma revolução que Marcuse vai chamar de revolução cultural. É o individualismo versus a individualidade criadora. Portanto, a escola de Frankfurt retoma a ideia de indivíduo, não de sujeito, como o materialismo. Eu também sou muito sujeito, mas ele vai trazer que existe uma idiosincrasia. Existe um eu libertador, é o indivíduo, mas não é o individualismo, o indivíduo que se realiza nele mesmo. O indivíduo econômico versus o artista é a grande recusa. Para o Marcuse, para a escola de Frankfurt, a arte é contestatória, ela é a grande recusa. Da socialização na perspectiva do ato criador, modo de existência possível para todos os membros da grande sociedade, né? Quando ele vai trabalhar política e cultura em Marcuse, eu li em espanhol e eu achei tão lindo isso em espanhol, a grande sociedade versus a sociedade opulenta no espanhol. A criatividade como modo de existência, o reino da liberdade, realizar-se a si mesmo no trabalho mínimo, no trabalho útil e concreto. Trabalho alienado é diferente de trabalho útil e concreto. Trabalho útil significa produzir para nossa satisfação, para as nossas necessidades vitais, e não vender a força de trabalho e vender o corpo. Ai, cheguei em casa, tem uma companhia maravilhosa em casa, estou cansada. Por quê? Porque o chefe já usou o seu corpo. Você mesma não pode usufruir do seu corpo. O seu corpo não se pertence a si. O esgotamento do seu trabalho já foi ele capitulado. Isso significaria mudar dos valores, transvaloração dos valores fundamentais. Então o livro é esse, né? Para quem recebeu ali o texto, o livro é esse. O Eros é esse aqui, que o meu já está bem acapadinho, porque eu também já tinha comprado usado, claro. E o primeiro que eu comecei, eu recusa, foi esse o caminho que eu fiz, e daí fui para outros, e daí um vai puxando o outro, e agora o Márcio me fez uma provocação, que eu tenho que ir para Hegel, não é difícil Hegel para mim, ainda me sinto burro em Hegel. Mas eu vou. Mas eu queria fechar, porque assim, a escola de Frankfurt coloca para gente o negativo. E esse negativo é o positivo.
mas ele não aponta perspectivas. Mas esse último é a última página desse livro aqui, que é a última das últimas, minha toda pintada, que ele nos dá um alento, acho que para o mundo de hoje, acho que bem para hoje mesmo. Então vamos lá. Entretanto, debaixo da base popular conservadora está o substrato dos proscritos e marginalizados, os explorados e perseguidos de outras raças, outras cores, o empregado e o não empregável. Eles existem fora do processo democrático. Sua vida é a mais imediata e a mais real possibilidade pelo fim das condições e instituições intoleráveis. Assim, sua oposição é revolucionária, ainda que a sua consciência não seja. Sua oposição atinge o sistema de fora para dentro. Portanto, não é bloqueada pelo sistema. É uma força elementar que viola as regras do jogo e, ao fazer isso, revela-o como um jogo viciado. Quando ficam juntos e vão para as ruas, sem armas, sem proteção, de modo a pedir pelos mais primitivos direitos civis, eles sabem que têm que enfrentar cães, pedras, bombas, cadeia, campos de concentração e mesmo a morte. Sua força está lá, por trás de cada manifestação política, pelas vítimas da lei e da ordem. O fato deles começarem a se recusar a jogar o jogo pode ser o fato que marca o início do fim de um período. Nada indica que será um bom fim. As capacidades econômicas e técnicas das sociedades estabelecidas são suficientemente vastas para conceder ajustes e concessões aos párias. E suas forças armadas são suficientemente treinadas e equipadas para cuidar de situações de emergência. Entretanto, o espectro está lá, de novo, dentro e fora das fronteiras das sociedades avançadas.